Você já se perguntou por que algumas pessoas, mesmo tendo habilidade, dom, talento, vivem uma vida escassa e repetidamente elas têm os mesmos resultados financeiros? Ou dentro do padrão de comportamento familiar, você sempre vê divórcio, falência, doenças emocionais? Fica comigo até o final que você vai entender qual é o padrão de comportamento que está operando aqui. E aqui nós vamos falar sobre herança hereditária. Bora avançar? Então, gente, sinaliza aqui pra mim se vocês estão vendo em tela cheia um slide. Sim ou não? Sim ou não? Quem que pode trazer, quem que pode... Sim, tá dando pra ver direitinho. Ótimo, então aqui a gente vai entrar na aula. Toda pergunta você pode fazer no final, tá bom? Olha que interessante isso daqui, ó. Algumas pessoas parecem repetir sempre o mesmo padrão de comportamento, sempre o mesmo problema de geração em geração. Você já se fez essa pergunta? Porque alguns contextos familiares sempre tem repetição de divórcios, falências, vícios, doenças emocionais ou padrão de abandono. Olha que interessante isso daqui, ó. Existem dores na sua vida que não começou em você. Eu ensino muito isso daqui para os meus pacientes. Primeira coisa, quando eles vêm no meu consultório, eu começo a perguntar como que foi a história da sua mãe, do seu pai. Por quê? Porque nós herdamos padrões de comportamento e pensamento do nosso sistema biológico. A ciência diz isso. A Bíblia vai confirmar isso e você vai ver nesta aula. A ciência diz que de 3 a 4 gerações nós herdamos padrões de comportamento e pensamento. Existe um pensamento sistêmico. O que é um pensamento sistêmico? É um pensamento que vem do seu sistema biológico de origem. E esse pensamento, ele reverbera dentro de você. Ele comunica com você mesmo e comunica com o outro. E o pior, e se esse comportamento é um comportamento de autossabotagem, você, além de manter esse comportamento ativo, você vai transmitir para as próximas gerações, ó. Muitas pessoas lutam contra comportamento que nem sabem da onde vieram. Ou seja, esse indivíduo, ele tem comportamentos autodestrutivos, às vezes procrastina, às vezes tem rompante, é violência, é grito, é berro, mas não sabe de onde veio. É como se fosse um vulcão, assim, quando a pessoa viu, ela já explodiu, já fez coisas que até ela se arrepende. Mas olha que forte isso daqui. A Bíblia, ó, a Bíblia... Tanto a Bíblia quanto a ciência revela que existem padrões que atravessam gerações. E o que a Bíblia chama de herança geracional está escrito lá em Êxodo. Olha que interessante isso daqui, ó. Visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então aqui tem um princípio bíblico que está no livro de Êxodo, mas também tem um princípio científico, porque a ciência diz que nós herdamos de 3 a 4 gerações padrões de comportamento, padrões de pensamento e vamos replicar isso na nossa vida. Certo? E o que isso significa? Isso significa, não é que Deus castiga os filhos, ó, não é que Deus castiga os filhos pelos pecados dos pais, não. Eu sempre falo assim, que Deus visita de 3 a 4 gerações daqueles que o aborrece e o rejeita. Mas como que Deus visita? Deus visita observando o padrão de comportamento. Deus te vê na sua singularidade, mas Deus é um Deus geracional. Ele te vê na sua linhagem geracional. Quando está dizendo aqui que Deus visita para observar se você está rompendo ou repetindo. Eu ensino sempre para os meus pacientes e alunos, existe 2 R. Ou você rompe, ou você repete. Ou você repara isso daqui, ou você replica isso daqui. E olha que interessante, ó. O que significa que as consequências e padrões dos pais são propagados dentro da família. Ou seja, aquilo que eu não curo em mim, eu propago dentro do meu sistema familiar. Ó, o exemplo, um pai violento. Como que vai ser essa criança? Vai gerar medo nessa criança,
A criança cresce emocionalmente desregulada. Como assim desregulada? Todo padrão de violência, de berros, de grito, não precisa ser só violência física, violência verbal, fora os outros tipos de violência, né, gente? Isso daqui vai trazer um desregulamento no seu sistema neurológico dessa criança. E lá na vida adulta, esse indivíduo ele não sabe. Esses padrões de comportamento que eu acabei de mencionar, de autossabotagem, procrastinação, às vezes pode ser um reflexo de uma mente desregulada. E como que essa criança que não tem mecanismo para se proteger disso, ela vai ir para a vida? Ela vai repetir a agressividade ou vai ser aquela pessoa que tem uma submissão exagerada? Pega a chave aqui. Todo indivíduo que sofre maus trato, ele tem duas escolhas na vida dele. Ou ele vai ser a vítima lá na frente, ou ele vai ser o abusador. Coloca amor nas minhas palavras. Por quê? Porque não existe neutralidade aqui, ó. Ou nós vamos se vitimizar, ficar pequeno, para não receber maus tratos e violência, ou eu vou ser esse agressivo aqui, daí eu vou me tornar a abusadora, ou o abusador. Todo esse mecanismo aqui é um mecanismo inconsciente para se autoproteger do quê? Daquilo que eu recebi lá na infância. Se não estiver fazendo sentido, fique tranquilo que lá na frente vai fazer. E olha o comportamento se perpetuando aqui, gente. Olha que forte isso daqui, ó. O que começou como medo de uma geração pode se transformar em padrões nas próximas gerações. Olha o que a Bíblia é interessantíssima, a Bíblia, eu sou apaixonada pela Bíblia, né, gente? Eu sou ministra do Evangelho, eu sou pastora. Hoje eu tô aqui como pastora. A Bíblia, ela se converge com a ciência. A ciência só está afirmando o que estava aqui há muitos anos, só que com uma linguagem diferente. E olha que interessante. A Bíblia não esconde as falhas das famílias. Por quê? Porque ela quer nos mostrar padrões não tratados tornam-se herança. E olha que forte, o padrão invisível por trás da mentira. Eu vou trazer como pano de fundo o comportamento da mentira, mas tem vários padrões de comportamento que nós herdamos do nosso sistema. Mas eu escolhi Abraão, Isaac e Jacó para vocês compreender como essas 3 gerações repetiram o mesmo padrão de comportamento inconsciente sem ter um combinado aqui. Porque ninguém repete aquilo que herdou porque combinou. Repete porque está incutido. Está incutido na minha mente, no meu corpo, nas minhas células. A ciência mostra que existem pensamentos dentro do meu coração, dentro do meu rim, dentro das minhas células. Por isso que tudo se comunica. Então não existe um pensamento isolado do nada. Existe um pensamento que nem eu falei, um pensamento sistêmico do seu sistema biológico de origem. E olha que forte. A mentira não era um problema principal dentro desse contexto aqui. Você vai entender lá na frente. Abraão, Isaac e Jacó, eles introduziram uma mentira dentro do seu contexto, mas o mecanismo por trás dessa mentira era um mecanismo de sobrevivência. E a raiz era, olha que forte, a raiz era o medo e a perda. Vamos entrar no conteúdo para você entender. Fica comigo até o final que tudo vai se encaixar como um quebra-cabeça. Olha que forte. Abraão, por medo de perder a própria vida, lá em Gênesis 12, 13, olha que forte, Abraão acredita que os egípcios irão matá-lo para ficar com a Sara. E por conta disso, o que ele inventa? Ele inventa uma mentira, que a sua esposa era a sua irmã. Pelo medo da morte, e por medo da morte, ela insistência de sobrevivência, ou seja, ele tem um combinado com a esposa aqui, de introduzir, que falaria para os egípcios que a sua esposa era a sua irmã.
Quando o medo domina, até o pai da fé negocia a verdade. Ou seja, até o pai da fé, aqui ele está sendo um pai da meia-verdade. Ou seja, por medo, por instinto de sobrevivência, ele introduz no seu sistema um comportamento de mentira. Olha que forte. Isaac, por medo de perder a segurança, em Gênesis 20, capítulo 7, Isaac repete exatamente o mesmo comportamento que o próprio Abraão fez. Olha que forte. Ele também diz que Rebeca é sua irmã, uma raiz inconsciente, ou seja, o pai introduziu, o filho replicou. Uma raiz inconsciente. Aqui está mostrando, olha que forte, uma memória aprendida no ambiente familiar. Isaac que estava ali, naquele contexto familiar, viu esse comportamento de preservar a própria vida com base no modelo do pai, ele introduz esse mesmo modelo na sua vida. Olha como que, às vezes, de modo inconsciente, a gente vai atrair o mesmo tipo de relacionamento que os nossos pais tiveram, ou o mesmo padrão financeiro, ou tem mulher que vai atrair sempre relacionamentos tóxicos e abusivos quando o seu sistema tinha relacionamentos tóxicos e abusivos. E olha que interessante. Isaac, ele replicou o comportamento do pai. E olha aqui, ó. Filhos não herdam apenas bens, mas eles herdam estratégia de sobrevivência. Ou seja, um medo aprendido pelo pai. E essa mentira foi introduzida como um sinal de sobrevivência. Aqui eu trouxe o medo como um pano de fundo, mas e quando o comportamento não é o medo, ou é outro tipo de comportamento? É a mesma coisa. Por exemplo, eu vou trazer luz para vocês. Eu vim de um ambiente muito escasso. Quando eu tinha 11 anos, o meu pai foi vítima de um assalto. Eu vim da favela da Zona Norte de São Paulo, de Sorocaba. Meu pai veio a óbito quando eu tinha 11 anos. Quando ele estava subindo financeiramente só um pouquinho. Então, de modo inconsciente, essa família que já era escassa foi marcada por uma tragédia. Então, toda vez que eu ia para um ambiente desafiador, eu fugia. Porque no meu inconsciente, não é racional isso daqui, é um símbolo, tá, gente? No meu inconsciente, a prosperidade tinha um sinônimo. Sinônimo do quê? Sinônimo de tragédia. Então, eu vivia procrastinando, eu vivia fugindo de ambientes desafiadores. Por quê? Porque no meu corpo tinha algo reverberando, tipo, sai daí, aí é perigoso demais, você não vai dar conta. Você não é inteligente o suficiente. Você não é o suficiente para ocupar essa vaga, essa posição. Mas era a minha mente tentando preservar o padrão inconsciente de escassez. Por quê? Porque o símbolo de dinheiro na minha mente era um símbolo de tragédia. Aqui, no caso de Abraão e Isaac, o símbolo de sobrevivência estava sendo ameaçado. E o que eles introduziram para se manter vivo de modo inconsciente? Eles introduziram a mentira. E olha que forte isso daqui. Jacó, por medo de perder a bênção, ele, com a ajuda da mãe, introduziu a mentira, enganando o próprio pai para receber a bênção que seria de Esaú. Então, olha que forte. 3 gerações. Abraão, Isaac e Jacó, com o mesmo padrão inconsciente, repetidamente fazendo a mesma coisa,
como um legado de uma maldição hereditária introduzida por um membro da família e os 3 repetiram o mesmo padrão de mentira. Olha que interessante isso daqui, ó. Então, a gente entendeu, vamos recapitular, que Abraão introduziu a mentira, Isaac também, Abraão introduziu a mentira para se manter vivo, com medo dos egípcios. Isaac, por segurança, manteve a mesma mentira. Jacó, por medo de perder a bênção, manteve a mentira com a própria ajuda da própria mãe. E olha que forte. Essa raiz inconsciente, era medo de perder a posição, outro era medo de perder a identidade e outro era medo de perder a aprovação. Agora uma perguntinha que não quer calar. O que é que está impedindo você de fazer o que você deveria fazer por medo? Ó, quando o medo governa uma família, a repetição vai ser substituída por confiança. Ou seja, quando nós temos esse padrão inconsciente ativo, nós vamos manter esse padrão porque nós vamos entender que é a única forma que nós temos de sobreviver. Gente, enquanto eu não trabalhei a minha mente para modificar o símbolo que o dinheiro tinha dentro da minha mente, para me livrar da crença de escassez, eu não prosperei. Aqui eu tô trazendo de escassez. Mas olha que forte. Enquanto você não trabalhar a sua mente para mudar o símbolo de sempre atrair relacionamentos tóxicos e abusivos, você sempre vai manter o padrão ativo. Porque é familiar. A mente, ela não corresponde a raciocínio lógico. Ela corresponde a símbolo. E se aquilo que é familiar é danoso, ela não sabe. Por isso que quando a gente entrega o governo na mão da mente, nós estamos entregando a nossa vida na mão de um padrão geracional de escassez, de atrair relacionamentos tóxicos e abusivos. E às vezes a gente acha que é refém. Freud já dizia que enquanto você não descobre a raiz do inconsciente, você vai chamar de destino aquilo que você herdou. Percebe algo impressionante aqui? Que eu acabei de ministrar para vocês? 3 gerações diferentes. O mesmo medo aparece de modo que essas pessoas, elas replicam isso na vida dela. O medo de perder algo essencial. Ó, Abraão, medo de perder a vida. Isaac, medo de perder a segurança. Jacó, medo de perder a bênção. Percebe algo profundo aqui? Gente, você percebe que, de modo sutil, se você fizer uma varredura simples, dá uma olhadinha para trás. Como que era o relacionamento amoroso dos seus pais ou dos seus bisavós? Como que era a vida financeira deles? E se você olhar para você agora, você vai ver muita similaridade daquilo que eles fazem, daquilo que eles tinham na sua própria vida. Ó. Nenhum deles acordou, ou seja, não tinha um contrato aqui, ó, vamos manter esse padrão. Nenhum deles acordou o pensamento ou repetiu o erro da família, mas o comportamento surgiu como um mecanismo inconsciente de sobrevivência. Ó, isso hoje é chamado de herança hereditária, ou seja, aquilo que eu não curo em mim, além de trazer dano para mim, traz dano para minha família e eu transmito para próximas gerações. E é exatamente isso que eu ensino dentro do meu curso, dentro da minha mentoria, dentro do meu protocolo terapêutico, ó. Que forte isso daqui, ó. Pecado invisível muitas vezes são apenas sintomas de medo invisível que atravessa gerações.
Então, aqui, essa sensação e essa necessidade de mentir para se autoproteger era apenas um sintoma. Sintoma do que, Cleide? Sintoma disso daqui, ó. Medo de perder a vida, medo de perder a segurança, medo de perder a bênção. Ou seja, às vezes o nosso comportamento são sinais e sintomas que estão sinalizando algo para a gente tomar uma postura diante da vida. Dentro do meu consultório, muitas pessoas vêm só por causa dos sintomas. Daí eu falo, que bom que o sintoma apareceu. Por quê? Porque o sintoma está revelando algo que você não quer ver, ou que finge que tá tudo bem. Os sintomas, ele é uma bênção na nossa vida, gente, porque ele é um sinalizador de que a mente está buscando mostrar para você algo que repetidamente você está fazendo. E quem que vai introduzir a resposta para ela ser assertiva é você. Por isso que algumas pessoas, elas vão na igreja, elas oram, elas jejuam, elas aplicam propósito e a vida delas não rompe, porque elas vão delegar para Deus uma mudança que não compete a Deus, compete a nós, porque o padrão de comportamento está em nós. Eu costumo falar, e as pessoas se escandalizam com isso, que Deus não vai fazer nada por você. A liberdade se dá através de uma autoconsciência. Então Deus não vai fazer nada porque Ele já fez, Ele enviou Jesus para você romper com o padrão herdado. Ele já enviou Jesus para você ser próspero e bem-sucedido, para você ter relacionamento saudável, para você decidir com qualidade. Então, antes da gente entregar na mão de Deus algo para Ele fazer, primeiro você tem que olhar se esse algo compete a Ele ou compete a você. Porque durante muito tempo eu tinha muito resultado ruim, gente. Eu também ia na igreja, eu também orava, eu também aplicava princípios, mas a minha vida não rompia. Por quê? Porque não era falta de fé, não era porque eu não aplicava princípios, é porque dentro do meu corpo reverberava medo, escassez, insegurança, sentimento de não merecimento. Me sentia feia, pequena. Eu era criança considerada a criança mais burra da sala de aula, segundo a professora, porque eu não entregava nada. Por que eu não entregava nada, gente? Porque eu tinha uma ferida. A ferida da rejeição é a ferida que mais impede o indivíduo de prosperar. Porque de antemão, ela rejeita ambientes desafiadores porque ela tem medo. Então, se ela acha que ela não vai entregar num ambiente desafiador aqui, ó, ela vai fugir. Por quê? Porque a dor da rejeição, tem até um estudo científico falando que a dor da rejeição ela é considerada como uma dor no corpo mesmo, de fazer um indivíduo sentir sinais e sintomas físicos. Por quê? Porque é uma dor que reverbera não só na emoção, mas o seu corpo transmite isso para você. E o meu corpo transmitia isso para mim o tempo todo, com um monte de gatilhos emocionais falando assim, sai daí, você não é capaz, você não dá conta. E eu só pude romper com isso daqui quando eu introduzi ferramentas. E a primeira ferramenta que transformou a minha vida, que trabalhou na minha identidade, foi a ferramenta do Evangelho. Cleide, essa ferramenta, ela é fantástica, ela é fantástica. Mas Deus deixou a ciência, a psicologia, para a gente fazer uso de outras ferramentas. Porque mesmo indo na igreja, aplicando princípios, orando, jejuando, a minha vida ficava estagnada. Até eu entender que eram os problemas emocionais que estavam me mantendo escassa, com base na dor. Eu sou especialista nas 5 feridas emocionais, gente. Rejeição, abandono, traição, injustiça e humilhação. E nós já nascemos com o nosso corpo com padrões de comportamento herdado
que nos auto-sabota. E se nós não tivermos ferramenta para lutar contra isso, nós vamos viver uma maldição hereditária na nossa vida, de escassez. Porque maldição hereditária, gente, nada mais é um padrão de comportamento que repetidamente faz você ter falta de crescimento intelectual, que era isso que a ferida da rejeição fazia. Eu fugia de ambientes desafiador na área cognitiva. Eu fugia de ambientes desafiador corporativo. Eu fugia de ambientes que me desafiava. Por quê? Porque eu tinha medo. E olha, a psicologia, a Bíblia afirma isso, dos padrões, olha... aqui a gente viu sinais e sintomas de replicar padrões de comportamento de Abraão, Isaac e Jacó como medo. Aqui eu trouxe uma análise da raiz emocional, que se conecta perfeitamente com aquilo que a Bíblia diz, que nós replicamos aquilo que a gente não cura. A psicologia também afirma isso, a neurociência também afirma isso, que padrões familiares podem se perpetuar, e isso daqui a ciência também confirma através do princípio epigenético. Eu trouxe até uma explicação científica através do poder da epigenética. Olha que lindo isso daqui. A epigenética, que significa ligar e desligar. Ó, aqui tem um botãozinho. Eu ligo e desligo. O termo epigenética significa exatamente isso. Ligar e desligar, ou seja, eu ligo e desligo todos os padrões de comportamento que me impedem de prosperar. Ou você está ligando ou você está desligando. Então, o princípio epigenético significa ligar e desligar. E o nome também tem uma conotação bem interessante. Epi significa sobre e acima. Sobre e acima daquilo que você herdou biologicamente, você pode modificar isso através do seu padrão de comportamento intencional. A ciência nos respalda isso. E a ciência só está respaldando isso, mas a Bíblia já respaldava isso há muito tempo. Como? Através do poder do livre-arbítrio. Ou seja, eu não sou refém daquilo que eu herdei. Eu posso modificar, eu posso desligar aquilo que eu herdei através do princípio da epigenética, através do meu padrão de comportamento. Eu mudo a biologia do meu corpo, gente. Isso daqui é lindo demais. Isso daqui é muito poderoso. Por quê? Porque nós não precisamos ficar presos à raiz da rejeição, do abandono, da traição, da injustiça e da humilhação. Nós somos livres. Para quê? Para escrever uma nova história com base naquilo que nós já somos em Cristo Jesus. Então, cada vez que eu estudo a ciência e as escrituras sagradas, mas o meu coração transborda. Por quê? Porque nós somos o governante da nossa vida mesmo. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. A Bíblia diz que a prosperidade vai correr atrás dos seus. Nós somos cheios de dom, habilidade, talento, competência, expertise. A Bíblia diz que nós nascemos para transbordar. Olha que essa escritura diz assim, ó. Lembre-se do Senhor teu Deus, pois é Ele quem te dá capacidade de fazer riqueza segundo aquilo que Deus colocou em você. Então pega essa chave, a pobreza, a estagnação, relacionamentos tóxicos e abusivos. Por mais que você herdou, ele não define o seu destino. Você não é refém. Eu sinto Deus aqui. Você não é refém para replicar o padrão de sempre atrair relacionamentos tóxicos e abusivos. Porque Deus te deu esse poder. O poder de quê? De gerenciar a sua mente. Mas você só tem o poder de gerenciar a sua mente se você saber qual é o padrão de comportamento ativo em você, que você herdou. Eu costumo dizer para as minhas pacientes e mentoradas que existe o modus operandi de cada sistema familiar. O que é o modus operandi, Cleide? Cada família tem um modelo herdado de algo para destruir esse sistema.
Ou você se levanta aqui para deixar um legado de alguém que desligou todo o padrão geracional de maldição e introduziu a bênção e a prosperidade. Olha o poder que você carrega. E qual é o legado que você vai deixar para as futuras gerações? De alguém que rompeu e deixou um legado de sucesso? E olha que forte isso daqui. Ó, a expressão epigenética está dizendo que essas experiências emocionais podem influenciar a expressão genética. Traumas, medo, estresse podem deixar marcas biológicas transmissíveis. Ou seja, pode. O ambiente familiar pode impactar até gerações futuras. Mas olha que lindo, com base no que eu acabei de falar para você. Lá na frente você vai ver. O que é uma maldição hereditária? Maldição hereditária é um padrão emocional, comportamental ou espiritual que atravessa gerações. Então eu herdei isso daqui, herdou. Como que isso vai expressar no seu corpo? Através de autossabotagem financeira, que era o que eu trabalhava. Como que isso vai expressar no meu corpo? Através de relacionamento, através de abandono no relacionamento. Tem mulher que repetidamente atrai homens abusivos, que usa ela, que aproveita dela, depois, descarta ela. Por quê? Porque ela tá olhando para alguém lá de trás que não teve referência no amor. Ela tá replicando o padrão. Tem sistema familiar que o modus operandi, o modelo que a família sempre vai ter. Eu tinha isso na minha família, tá, gente? A minha família, ela era marcada por vícios. Eu perdi 2 irmãos nas drogas, vício e violência. Eu perdi um pai, vítima de um assalto. Eu perdi 2 irmãos nas drogas. Então, era uma maldição para destruir esse sistema, repetidamente introduzindo padrões de comportamento de vícios e de violência. Medo constante, mentalidade de escassez. Eu tinha isso aqui dentro do meu sistema, mentalidade de escassez. Isso daqui é uma herança invisível de dor. As emoções que se tornam herança. Por exemplo, essas emoções repetidas dentro do nosso sistema familiar que geram padrões internos como de medo, culpa, vergonha, raiva, vitimismo, controle. Ou eu curo as minhas dores, ou eu vou, além de reprogramar isso em mim, eu vou transmitir isso. Essas emoções podem moldar de forma como cada geração reage. Ou, por exemplo, tem gerações que elas são moldadas por vitimismo. Nenhuma mulher se levanta nesse sistema. Todas trabalham com o padrão de vitimismo. Como que é o padrão de vitimismo? Vamos desenhar, que eu adoro. Você vai usar a sua dor para manipular o outro, para o outro fazer aquilo que você quer, só que você não percebe. Então você vai se colocar pequena, vai se diminuir para receber migalhas e afeto. Esse indivíduo que tem esse comportamento, eu chamo de dependência emocional anulativa. Esse indivíduo se anula, se faz pequeno para receber migalhas de afeto, e a única coisa que ele vai receber é abandono. Como que surgiu esse comportamento? Lá na infância, quando você não foi alimentado afetivamente, ou pela mãe, ou pelo pai. Daí você vai para a vida, se vitimizando, se sentindo pequeno. Agora responde aqui para mim. Alguém que se vitimiza, que se faz pequeno, consegue construir uma empresa de sucesso? Consegue se posicionar no mundo dos negócios? Quer saber? Até esse padrão de comportamento aqui, de vitimismo, nós vamos jogar para Deus. Por quê? Porque eu lembro, gente, que eu tinha uma oração de fragelada, de mendiga, me diminuindo diante de Deus. E enquanto você não tiver uma oração de filha, herdeira, amada,
Deus não vai responder a oração de quem tem medo, culpa, vergonha, raiva, vitimismo ou controle. Eu poderia desenhar para vocês uma oração de quem é medroso, mas não vou fazer isso. De quem sente culpa pequeno, de quem tem vergonha de Deus, de quem tem raiva, que acha que Deus é um Deus vingativo, maldoso, que quer punir, de vitimismo, que se diminui, se faz pequena, de controle, que de antemão quer controlar tudo e todos. Tudo isso daqui, ó, tudo isso daqui é um padrão de comportamento inconsciente. São sinais e sintomas revelando uma dor. E essas dores têm nome, das 5 feridas emocionais: rejeição, abandono, traição, injustiça e humilhação. Cada um desses daqui, ó, que você tá vendo, tem o nome de uma dor. Essas emoções podem moldar de forma como cada geração reage. Quer um exemplo? Eu tenho uma paciente que ela está em processo de remissão de câncer. Mas olhando assim o sistema familiar, todas as mulheres da família dela, vó, bisa e algumas tias tiveram câncer. E estudando esse comportamento dessas mulheres, todas atraíam relacionamentos tóxicos e abusivos. Se diminuía, se fazia pequena. Quem se diminui, se faz pequena, a única coisa que atrai é relacionamentos tóxicos e abusivos e doenças. E graças a Deus, ela se levantou. Porque ou você muda isso daqui, ou isso destrói você. E eu falei, esse padrão acaba em você. Porque ou você acaba com esse padrão, ou esse padrão acaba com você. Graças a Deus, ela está em fase de remissão. Olha o poder do inconsciente aqui, ó, o que a neurociência mostra, que 90% dos nossos comportamentos vem do inconsciente. Ou seja, ó que bonitinho, 10% disso daqui é o que você sabe sobre você. Esses 90% que vem aqui até o cotovelo é a raiz do inconsciente, ou seja, o padrão de comportamento que você faz de forma inconsciente, automaticamente. Você já viu? Você já teve um comportamento que você fala, eu nem sei por que eu fiz isso, eu não deveria ter feito isso. É um padrão inconsciente. É um padrão que já tá aqui, ó, governando você, gerenciando a sua vida. E olha, por isso que muitas pessoas, olha que forte, por isso que muitas pessoas, quando tem a raiz do inconsciente ancorado em feridas emocionais, vai fazer escolha de parceiros semelhantes aos dos seus pais. Repete padrões financeiros da família. Reage emocionalmente da mesma forma, mesmo sem perceber. E olha que forte isso daqui, da predisposição. Predisposição não é destino, através da epigenética. O que é uma predisposição, Cleide? A ciência diz que nós herdamos padrões de comportamento, pensamentos, nós herdamos até doença. Só que através do princípio da predisposição, do princípio epigenético. Só que essa predisposição é como se fosse uma marquinha. E essa marquinha, nós, igual que eu acabei de falar, nós podemos ligar e desligar. Nós podemos manter ou removê-las através do padrão de comportamento consciente. Ou seja, ainda que eu herde uma predisposição genética para a doença X, Y, qualquer doença, eu posso modificar isso através de um padrão de comportamento intencional e assertivo. Ou seja, eu não sou refém do meu sistema biológico. E olha que lindo, isso daqui é poderoso, gente, porque isso daqui mostra o que a Bíblia está dizendo. Que nós não somos refém nem de doença, nem que está no nosso corpo biologicamente, no nosso DNA.
Nós mudamos um padrão geracional herdado. Não que a gente muda o DNA em si. Nós mudamos a marcação dentro desse DNA. Ou seja, eu mudo essa marcação de uma mulher poderosa, cheia de saúde, cheia de habilidade, dom, talento, saudável. E além de transformar a minha vida, eu transformo as próximas gerações. Olha a importância de você curar as suas dores. Você cura as suas dores, mas você transmite a cura através do princípio epigenético. Por isso que eu disse aqui, ó, a sua predisposição não é o seu destino. Ó, você pode até herdar essa tendência, igual eu coloquei aqui, mas não precisa viver o destino dessa herança. A ciência mostra que o ambiente e escolhas e a mentalidade pode ativar ou silenciar padrões. Ou eu posso ativar ou desligar os padrões de comportamentos herdados. Agora a perguntinha que não quer calar. Que herança eu escolho? Herança eu não escolho, perdão. Herança eu não escolho, mas legalidade eu permito. Ou seja, eu posso não ter poder de escolher a herança que eu vou herdar, mas a legalidade eu permito. O que é a legalidade? A legalidade é simplesmente permitir. Então, até dentro dessa frase tem um poder da epigenética de ligar e desligar. Eu não escolho a minha herança, mas eu escolho a legalidade. E eu escolhi deixar legalizado que eu estou aberta para permitir que Deus trabalhe no meu corpo, na minha mente e nas minhas células, para eu não transmitir ferida de rejeição, abandono, traição, de escassez. Olha que forte que a Bíblia. Tô terminando, tá, gente? Ó, meu Deus, eu sou uma metralhadora de conteúdo. Gente, se vocês não entenderam alguma coisa, no final vocês perguntam pra mim, tá? Olha o que a Bíblia mostra. Caminho para romper, tá aqui, olha que lindo, ó. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade de quem você é no seu espírito. Eu ensino dentro do meu método. Existem duas identidades aqui, ó. Identidade da alma. Quando eu falo alma, eu falo o núcleo das emoções, a moradia das sensações, das fobias, dos desejos, alma. E existe a identidade da alma, existe a identidade do espírito. Essa se conecta com a minha identidade eterna. E quando eu clico nela, que eu aciono ela, rompendo com os padrões de maldição hereditária, eu aciono essa identidade divina. Eu chamo essa identidade divina do eu divino, o eu da essência. E eu só vou poder acessar esse ambiente através disso daqui, ó. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha o passo para romper com ciclos. Primeiro passo para romper com esses ciclos de maldição hereditária. Consciência do padrão. Eu só mudo aquilo que é sabido. Olá, meu querido, tudo bem? Então, preste atenção. Quando nós não temos consciência dos padrões operando na nossa vida, a mente já está trabalhando no modus operandi, ela já está com a mentalidade condicionada. O que é um condicionamento mental? É viver sobre a condição da mente. Então, o primeiro passo para romper, consciência do padrão. Segundo passo, arrependimento. Terceiro passo, perdão. Quarto passo, renovação da mente. E aqui eu entrego um recurso teológico, Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da mente. Aqui tem um passo a passo para a cura. Tá fazendo sentido, gente? Sim ou não? E olha que lindo isso daqui, ó. Olha que lindo. A decisão que liberta gerações. Tá aqui, ó. Em Deuteronômio 30:19.
Que lindo, ó. Coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, mas escolham a vida. Olha que lindo. Aqui tem um princípio epigenético, ó. Bênção e maldição, ou seja, ligar e desligar. Ó, coloquei diante de ti a bênção, a morte e a vida, ligar e desligar. Só que Deus está dizendo assim, tem outro versículo que diz assim, eis que diante de ti tem a bênção e a maldição. Mas eu sugiro a você que você tome a bênção. Então, o poder da escolha e da decisão sempre está dentro de nós. E olha que lindo, talvez você tenha herdado a dor, mas você pode escolher a bênção. Ó, mas Deus te deu a autoridade para inaugurar a bênção. Olha que lindo. Suas decisões podem libertar gerações, ou seja, quando eu me curo, eu curo meus filhos, eu curo os meus netos, eu curo as próximas gerações. E ainda que eu não esteja aqui, essa cura vai reverberar. Assim como Abraão, Isaac e Jacó repetiram o padrão da mentira e trouxeram maldição para o seu sistema, levantou um que rompeu, que foi José. Mas daí é para outra aula. E olha que interessante, esse aqui é o último slide, gente. Qual o padrão da sua família que termina em você hoje? Bora abrir essa câmera para ouvir as pessoas, que eu tô aqui igual uma metralhadora de conteúdo e eu gosto de interagir. Gente, abre as câmeras, abre os microfones e vem falar comigo. Uhul! Cheguei até o fim com vocês. Olha que legal, uma galera aqui. É só as mulheradas em peso, né? As mulheradas é a coisa mais linda. Gente, coloca aqui pra mim se caiu alguma ficha. Coloca aqui pra mim se fez sentido. O que Deus mostrou. Se não fez sentido, também pode falar. Por quê? Porque eu não sou a detentora da verdade. Tem coisa que não pode fazer sentido para você hoje, pode fazer sentido amanhã e assim sucessivamente. Tem alguma mulher audaciosa, corajosa, que a Bíblia diz que nós temos a unção da ousadia? Quem que vai falar comigo? Eu vou até desligar aqui a câmera que tá aqui. Gente, se vocês quiserem assistir segunda, quarta e sexta, às 11 horas da manhã eu trago aula gratuita aqui. Essa aula eu vou subir nessa plataforma aqui, ó. Então me segue lá. O mesmo nome daqui é o mesmo dessa plataforma aqui. Então eu vou subir essa aula lá. E se você quiser ter essa aula na íntegra, ela vai estar lá, tá bom? Ó, um beijo no coração, fica com Deus.